A sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quero te convidar, obrigado aos amados aí, pode tomar seus lugares. Mateus capítulo 5, você que está online também, pode abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 1. Semana passada nós conversamos sobre Mateus capítulo 7, versículo 24, e falamos que nós iríamos iniciar uma conversa aqui a respeito de Mateus, a partir de Mateus capítulo 5, sobre o Sermão do Monte, o momento que Jesus inicia esse grande sermão, no início já do seu ministério, e ele começa a trazer para nós verdades profundas sobre o reino de Deus. E com certeza, tudo o que ele pregou no Sermão do Monte foi um choque na vida de todos ali, aqueles homens e mulheres que ali estavam ouvindo aquele sermão. Eles se sentiram muito tocados e ficaram chocados com aquilo que Jesus estava ministrando, o que Jesus estava trazendo de novidade para eles. Apesar dele citar os textos, lá da lei, ele pegava aqueles textos e disse: mas eu lhes digo, eu vou completar algo a vocês, vou mostrar algo a vocês. Mas existe um início para tudo, nessa vida. E Jesus, então, ele vai iniciar esse texto de maneira muito interessante. O autor do texto aqui, da palavra, que é Mateus mesmo, inspirado pelo Espírito, ele vai contar para nós o que aconteceu. Olha só o que diz o texto. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Queridos, quando você olha para um texto simplório como esse, muito simples de se compreender, por vezes a gente deixa de lado um pouquinho os detalhes de um texto profundo como esse. Hoje pela manhã, foi esse texto que Deus colocou em meu coração para ministrar a equipe de presbitério aqui da igreja, e eu gostaria de que esse texto ecoasse no seu coração, porque eu tenho certeza de que você deve ouvir, Tenho certeza que você deve ouvir, não. Tenho certeza que você vai ouvir, provavelmente do seu discipulador, se não de outra pessoa, algo a respeito desse texto. Lá no seu discipulado pessoal, no seu discipulado de célula, lá no discipulado da sua equipe, enfim, em algum momento você vai ser ministrado por isso. Mas eu gostaria de ressaltar para você aqui algo que hoje Deus colocou em nosso coração. Perceba que quando Jesus começa a pregar, há uma multidão. Jesus viu a multidão. Jesus contemplou aquela multidão. Quando você olha para a pessoa de Jesus, é importante você ter a seguinte ideia, querido. Jesus, ele veio como homem, mas ele também era Deus. Jesus, ele tinha a plenitude de Deus em sua vida. Ele era o próprio Deus. Ele foi usado pelo Espírito, sabe que o Espírito Santo de Deus estava ali com ele o tempo todo. E Jesus, ele tinha, e tem, é claro, naquele tempo eu estou falando sobre esse momento, a capacidade de ver coisas que nós não temos a capacidade. Então Jesus, ele via o pensamento de todos, Jesus sabia da vida de todos, Jesus sabia das motivações de todos, Jesus sabia o que estava no coração de todo mundo, algo que nós não conseguimos enxergar. Nós líderes, nós pastores, apóstolos, bispos, e outros aí títulos que existem, e dons, a não ser que o Espírito nos conduza a uma palavra de conhecimento, a uma palavra de sabedoria, onde Ele quer apontar algo para a sua vida, Ele nos entrega algo para lhe entregar, tirando esses momentos que Deus faz isso pelo Espírito Santo, é um dom do Espírito, ou dons do Espírito, nós não temos a capacidade, eu não tenho, por exemplo, estou aqui de cima, a não ser que o Espírito me conduza e me mostre algo sobre a tua vida agora e que preciso entregar a você. Isso pode acontecer. Mas nós não temos essa capacidade de simplesmente chegar aqui e ficar olhando para todo mundo. E assim, eu sei o que está acontecendo na mente da Eliana, da Camila, do Fernando, do Vitor. Eu sei tudo que ele está pensando, eu sei quais são as motivações. Nós não temos essa capacidade. Quando Jesus viu as multidões, Jesus, ele não via um aglomerado de pessoas.
Quando Jesus olhou para as multidões, ele não via um aglomerado de gente. Ele via cada necessidade no particular. Ele via as multidões, mas ele sabia a necessidade de cada um que ali estava. E perceba que, apesar de Jesus, quando começou seu ministério, transformando a água em vinho, isso chamou a atenção das pessoas, porque a Bíblia fala lá em João que foi o primeiro milagre que Jesus fez, quando transformou a água em vinho naquele casamento. E aí depois começou a vir outros momentos acontecendo. Quando Jesus vai pregar aqui, já tem uma multidão seguindo, porque ele era aquele que já realizava milagres. Então as multidões estavam atrás de Jesus. Por quê? Porque eles queriam ver milagres. Eles não queriam só ver os milagres, eles queriam receber os milagres. Eles queriam receber algo da parte de Jesus. E aí quando Jesus então viu as multidões, ele exatamente via a necessidade de cada um, mas também via as motivações de cada um. Ele sabia o porquê cada um estava ali naquela reunião, naquele momento. Você está me entendendo aí, que ele está me ouvindo? Amém? Desculpe a voz, porque o resfriado da semana, a gripe da semana, arrebentou a garganta. Mas enfim, então Jesus tinha essa capacidade. Nós não temos. Como eu já falei, a não ser que o Espírito nos revele agora. Então isso é um momento em que você agora, quando ouve a palavra do Senhor, é um momento seu com Deus. É o momento em que você recebe a palavra, como eu também recebo a palavra. E nesse momento que eu recebo a palavra, eu me posiciono diante dela. E aí, aquilo que está dentro de mim, no meu coração, minhas motivações, elas serão reveladas só pelo Espírito. Ou seja, só Deus sabe o que você está pensando agora. Talvez você possa estar dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Que coisa chata. Eu vim hoje aqui para um batismo, para assistir um batismo, o pastor ainda fica falando. Talvez você esteja pensando isso. Talvez você esteja dizendo: oh, glória a Deus, amém, aleluia, eu preciso ouvir uma palavra, eu quero crescer, eu quero ser edificado. Glória a Deus, aleluia. Isso só você e Deus e mais ninguém. Então Jesus, ele via cada um de nós. Ele estando aqui como ele está agora, eu não sou, se Jesus está aqui governando tudo na pessoa do Espírito Santo, ele está vendo a minha necessidade e a sua necessidade. Ele está vendo o que você está passando, ou o que você ainda vai passar. Coisas que você nem sabe da sua vida, ele já sabe. Ele já sabe o que você vai enfrentar amanhã, ele já sabe o que você vai enfrentar depois da manhã. Coisas que você nem imagina, ele já está guardando a sua vida. Quer ver uma coisa que aconteceu? Essa semana eu compartilhei já com a maioria dos irmãos aqui. Você lembra que domingo passado, a apóstola Eliana veio aqui, quem estava aqui domingo, ou quem estava online assistiu também, e ela compartilhou sobre um sonho que ela teve, de uma madrugada, que alguém batia na porta lá de casa, e ela teve um sonho, uma percepção espiritual, e acordou com alguém batendo na porta lá de casa na madrugada, eram as 4 horas da manhã, né, mais ou menos, e alguém batia lá na porta lá de casa. E ela levou um susto, e até imaginou, deve ser os meninos e tal, aquela coisa toda, e levantou-se, só que ela não quis ir na janela olhar. Foi isso, né? E ela resolveu orar. Eu vou orar. Ou alguém está tentando entrar aqui em casa, mas ladrão não bate na porta para entrar, né? Já viu o ladrão bater na porta? Dá licença aí, posso entrar? Nunca vi disso, né? Não existe. Mas ela teve uma percepção espiritual. A percepção que ela teve foi: alguém quer entrar na minha casa. Mas não era, quando você sabe quando é Jesus que está, porque Jesus já está na sua casa. Jesus já habita em nossa casa. Então, alguma coisa que me assusta está tentando entrar na minha casa. E ela começou a interceder por mim, pelos filhos, pelo neto e tal. E veio uma semana, como de quase todo mundo aqui, de muita febre, gripe, não sei o que, tal, e remédio para cá, remédio para lá. E eu estava procurando, a gente estava procurando um carrinho para comprar, e igual o Casa Bahia, pagar aí, só Deus sabe até quando, né? Enfim, que é o jeito que a gente pode. E aí, procurando, eu vi na OLX, né, lá um anúncio de um carro,
Isso foi no sábado pela manhã, sábado passado, né? E vim para o culto no domingo e tal. Quando eu fui embora para casa, o Pedro Henrique estava passando mal naquele domingo. Terminou o culto aqui, aí eu fui para o hospital lá em Niterói levar o Pedro Henrique. Ele estava passando mal. Aí fui para lá, fiquei lá no hospital, estava conversando. A mensagem que eu mandei para a pessoa que queria vender o carro foi respondida. E ele colocou um telefone. Aí eu peguei o telefone na mesma hora, isso já era quase 11 horas da noite, e eu falei, vou mandar mensagem, ver o que acontece. Mandei. E a pessoa respondeu. E começou a conversar comigo. E a pessoa dizia, olha, vou marcar para amanhã para ver o carro e tal. Vamos sim e tal, onde que é? Aqui no Coelho, aqui na Praça do Coelho e tal. Eu estava lá em Niterói, lá na Praça do Coelho, sabe? Não, eu moro no Laranjal. Tá, então tá bom. Aí combinamos tudo, foi segunda-feira de manhã. A gente, chamei Daniel, falei, Daniel, vou fazer contato aqui, fiz contato com a pessoa, e ele foi e falou, vou te mandar a localização para você vir aqui, para você ver o carro na casa, né, da minha sogra, tá? Porque eu não vou estar em casa, então eu vou levar o carro para a casa da minha sogra e você vai poder ver o carro lá. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos deixar marcado. Chamei Daniel, vamos lá comigo, com ele rapidinho, só para ver um carro aqui pertinho. E aí fui, seguindo a localização, cheguei na rua, eu e Daniel, paramos o carro, é uma rua sem saída, até casas boas na rua, é uma rua sem saída que tem uma escada que dá para uma outra rua que passa também, a rua asfaltada, né, que passa outros carros assim, e a gente ficou ali parado. Paramos o carro numa sombra e tinha um carro daqui mais ou menos lá no portão da igreja, parado, o carro ligado, virado para a gente, com farol aceso ligado para a gente, virado para a gente. Eu achei estranho aquilo, falei, deve ser algum Uber, né, esperando ali para pegar alguém. E ficamos ali, fiquei. Aí liguei para a pessoa, falei, fulano, estou aqui, para poder ver o carro. Aí ele falou, peraí que eu vou sair no portão. Você já chegou aí? Já, estou aqui, eu vou sair no portão para você ver onde eu estou. Falei, beleza. Aí fui lá, fiquei esperando, e nada de ninguém sair no portão. Ninguém sair no portão, eu estou esperando. E aí, depois de muito tempo, eu falei, meu irmão, estou aqui te esperando, você não sai no portão. Peraí que eu já vou falar com você. E peraí. O tempo vai passando, eu falei, Daniel, faz o seguinte, vira o carro, já bota de frente para a saída, porque a gente já começa a ficar meio desconfiado, né? De frente para a saída. Aí eu conversando, e o cara nada de responder. Peraí que eu estou vendo aqui uma coisa, outra, nada. Daqui a pouco o carro que estava ligado lá, ele veio em nossa direção, passou do nosso lado com o vidro todo fechado, isso filmado, e passou e foi embora. Aí, não sabia de nada, foi embora o carro. Fiquei ali mais um tempo, aí Daniel, pai, vamos embora. Pegamos o carro, falei, vamos embora então. Paramos na esquina da rua, mandei mensagem, fui lá para a RJ, mandei mensagem, falei, vamos para casa, qualquer coisa a gente faz contato aí. Cheguei em casa, recebi a mensagem da pessoa falando assim, rapaz, meu celular descarregou, por isso que eu não consegui falar com você, mas eu posso ir na sua casa? Falei, tá bom, pode traz o carro aqui na minha casa para eu ver então, porque eu não vou mais, agora você vai trazer o carro aqui para eu ver. Tá bom. Nesse inteirinho, meu filho que está conversando com um amigo nosso, né? E esse amigo nosso tem informações privilegiadas, né? E aí ele foi e falou assim, ô Pedro, avisa aí o pessoal da sua igreja, o pessoal da sua casa, para ter cuidado que está acontecendo um golpe aqui em São Gonçalo, de venda de carro, onde eles marcam um lugar para poder você ir lá ver o carro, e lá eles te assaltam, te levam para um carro, você fica dentro do carro fazendo transferência de Pix, né, transferência, e já teve caso até de o pai de um policial ter sido assassinado porque ele tentou fugir e estão investigando isso aí. E aí ele foi, peraí, meu pai foi ver um carro ali no Coelho de manhã. Ele foi, seu pai foi ver um carro no Coelho? O carro do seu pai foi com a Palio? Falou assim, seu pai foi com a Palio? Eu falei, foi. Então, peraí, deixa eu ligar para o seu pai. Ele me ligou na hora. Eu falei, pastor, sabe que eu sou pastor? Muito amigo nosso. Você foi com a Palio, assim, assado, a placa é isso. Falei, exatamente isso. Então, vocês, o que estava acontecendo? A polícia estava monitorando vocês, porque vocês eram a vítima dessa quadrilha. Vocês chegaram naquela rua, tinha um policial vendo o que estava acontecendo, já avisando a central, dizendo, olha, chegou uma vítima. A vítima era eu e Daniel. Nós paramos o carro, e aí eles começaram a avisar. Só que ninguém sabe explicar por que eles não nos assaltaram. Que nós paramos, ficamos de frente para eles, eles simplesmente, a gente sabe explicar, é claro, né? Eu digo, humanamente falando,
Ninguém sabe. Quem estava monitorando, o policial falou, eles iam te assaltar. Vocês, seu carro é assim, tem um nome dump atrás, está tudo anotado na central lá. Placa do nosso carro, que vocês eram... Enfim. E o carro pegou, passou ao nosso lado e foi embora. Quando foi à tarde, isso aí eu fui saber depois, aí lá em casa foi um desespero de glória a Deus, né? Desespero de glória a Deus, né? Foi glorificando a Deus o tempo todo, Eliana chorando no canto, outro glorificando, graças a Deus pelo livramento. Quando foi à tarde, ele falou, olha, prendemos o pessoal. À tarde foi duas pessoas, do mesmo jeito como a nós, chegaram lá, eles renderam ficou no carro, levaram pro carro azul, que foi o carro que estava lá com a gente, o mesmo carro que estava com a gente, renderam o Senhor, começou a fazer transferência, aí a polícia pegou, não conseguiu fugir, aí fomos chamados para poder ver uma porção de coisa, chegamos em certo local, encontramos lá na delegacia o carro que estava lá parado na nossa frente, fazendo tudo aquilo. E aí você começa a ver essa história, queridos, e quando você se depara com a família dos meninos que foram presos, você não imagina o nível de tristeza que é. É uma coisa, eu estava lá assistindo aquilo, e ver o pai com problemas de saúde, a mãe se perguntando por quê, e o irmão, que é um estudante oficial do exército, falando por que esse menino se meteu com isso. Estudavam na mesma escola, a mãe falando, eu dei a mesma educação, coloquei na mesma escola. E a gente falava, são as escolhas da vida. Sabe quando vai sair de lá? Por todo esse quadro, porque foi pego sequestro, e uma porção de coisa. Só Deus sabe quando vai sair de lá. E às vezes os pais estão ali, amanhã a gente vai conseguir falar com ele. O policial não teve nem coragem de falar que só daqui a 20 anos. Não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo, não vai ter nada disso. Deus, queridos, por vezes, ele vê, obviamente, ele está vendo agora coisas que nós não estamos vendo. São momentos que a gente passa na vida, há coisas que Deus nos revela, como aconteceu com Eliana lá, que ela sentiu a percepção espiritual, vou orar, tem alguma coisa querendo entrar na nossa casa. E ela orou, intercedeu, e aconteceu tudo isso, e a gente vê a mão de Deus. Tem coisas que Deus nem vai nos revelar. A gente nem sabe de uma bala que passou, a gente nem sabe de um acidente que aconteceu, sabe aquele dia que você se atrasou, puxa vida, me atrasei para chegar no trabalho hoje. Você não sabe, nós não sabemos, mas é a mão de Deus. Então quando você lê esse texto, de maneira muito simplória, aí vendo as multidões, Jesus não simplesmente via uma multidão, Jesus via o coração de cada um. Ele via você agora, ele já vê você amanhã, e já vê você depois da manhã, e vê você até sempre. Ele só quer que você o veja. Por quê? Porque no texto vai dizer assim, vendo as multidões, então Jesus sobe ao monte e se assenta. E agora, ao invés de ele fazer milagres, curas, ele vai dizer assim, eu vou ensinar esse povo agora. Esse é o maior milagre que você pode entender na sua vida. É quando você pega aquilo que Jesus ensinou e coloca em prática na sua vida. Jesus pode curar? Sim. Ele cura qualquer enfermidade. Ele cura qualquer situação. Ele trata de tudo, ele tem poder para tudo. Não há limites para o poder de Jesus. Não há limites. Agora, há uma coisa que Jesus trata primeiro, o seu coração e o meu coração. E existia um grupo aqui que tomou uma decisão. O texto vai dizer, seus discípulos aproximaram-se dele. Olha que interessante. Tinha uma multidão, no meio daquela multidão haviam os seus discípulos. Os seus discípulos fizeram o quê? Deram um passo à frente. Os discípulos, eles não ficaram no meio da multidão. Eles deram um passo à frente. Por quê? Porque eles sabiam que era o mestre que ia falar. Muita gente hoje não consegue dar esse passo à frente. Ele quer ser da multidão. É a multidão que espera o milagre,
É a multidão que espera a restauração familiar, é a multidão que espera isso, é a multidão que espera a cura. Jesus pode curar? Pode. Jesus pode fazer o milagre? Pode. Mas são esses discípulos, aqueles discípulos que deram um passo à frente, que se aproximaram do seu mestre, é que revolucionaram o cristianismo em toda a terra. Eles mudaram porque Deus os preparou, Jesus os preparou, os encheu do Espírito Santo, eles foram capacitados, mas porque eles estavam perto do mestre. Nós vivemos uma geração, escuta isso, a geração mais fácil da gente interagir, não é verdade? A gente interage o tempo todo. Talvez você está aí agora mandando uma mensagem para alguém pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou pelo Facebook. Talvez você esteja fazendo isso agora aí. Talvez alguém quer conversar com você, você tenha muitos amigos e ficam conversando com você o tempo todo. E por mais que tenhamos todo esse poder de interação, nós somos a sociedade mais isolada da história, mais depressiva da história. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a gente? Não foi à toa que essa pandemia trouxe uma coisa para nós: o isolamento. O diabo, ele estrategicamente, ele trabalhou para nos isolar. E aí, nós começamos, vamos fazer tudo online. Amém. Bênção de Deus. Vamos fazer, é importante, é o instrumento que nós temos. Pode ser abençoador? Pode. Deve ser? Deve. Mas aí sabe o que a gente percebeu? Quantas pessoas que ao invés de darem um passo à frente, deram um passo para trás. Você lembra daquele irmão que todo domingo, você que é aqui da Renovar, estava aqui? Lembra dele? Ao invés dele dar um passo para frente, ele deu um passo para trás. Ele está no meio dessa multidão aí. Todos os discípulos, de todo mundo que eu conheço que é pastor, que é líder, todo mundo falou para mim a mesma coisa. Ao invés de discípulos darem um passo para frente, eles deram um passo para trás. Eu pergunto a você, você é aquele tipo que fica no meio da multidão esperando que Jesus vai fazer um milagre? Ou você está a fim de dar um passo para frente e ouvir o que o mestre tem para te dizer, que vai mudar a sua história? E além de mudar a sua história, ele vai te usar poderosamente para mudar a vida de outras pessoas. Essas pessoas que vão ser batizadas hoje, e aqueles que vão batizá-los, eles fazem parte desse grupo que eles resolveram dar um passo para frente. Resolveram dar um passo para frente. Resolveram abrir mão da multidão, de ficar perto da multidão, porque na multidão parece que a gente tem mais segurança. Na multidão a gente fica mais seguro, porque está todo mundo fazendo, então a gente vai no bolo, né? Mas aqueles que vão revolucionar, aqueles que revolucionam, aqueles que mudam a história, são aqueles que dão um passo a mais. Essas pessoas mudam a história. Aqueles que ficam parados lá atrás não vão mudar nada. Eles vão continuar andando com a multidão. Se a multidão vai para cá, ele vai. Se a multidão vai para lá, ele vai. Se ali tem um mover, ele vai para a multidão. Se ali tem cura, ele vai para a multidão. Se ali tem revelação, ele vai para a multidão. Ele vive no meio da multidão. Mas sabe o que Jesus está levantando? Discípulos. Ele fala às multidões. Ele vê as multidões. Mas ele quer discípulos. Aqueles que dão um passo à frente e dizem: eu estou aqui, sou imperfeito, sou frágil, sou fraco, sou pecador, mas eu resolvi dar um passo à frente para te ouvir, Jesus, para saber o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero mudar a minha história, e não quero só mudar a minha história porque eu não quero ser egoísta, eu quero ser usado para mudar a história de outras pessoas. Então foram pessoas hoje que estão sendo batizadas e outras que vão batizar, que resolveram dar um passo à frente. E você? Você deu um passo atrás? Ou você quer dar um passo à frente? Você quer caminhar em direção a Jesus? Você quer caminhar naquilo que Jesus levantou você para fazer e realizar nessa terra? Ou você vai continuar no meio da multidão, porque lá você está protegido? No meio da multidão ninguém vai
zombar de você. No meio da multidão, ninguém vai ficar esculachando você. Ninguém vai ficar rindo de você, porque você está simplesmente no meio da multidão. Você é mais um no meio da multidão. Mas quando você tira o pé do meio da multidão e segue à frente, se prepare, porque todos que deram um passo à frente morreram por Jesus. Todos que deram um passo à frente ali morreram por Jesus. Deram suas vidas para Jesus. Jesus quer as multidões? Sim. Mas antes das multidões, Ele quer os discípulos. Jesus andava com multidões? Não, Jesus andava com discípulos. As multidões é que vinham atrás dele. Mas quando Ele andava, Ele chamava seus discípulos e conversava com seus discípulos. Então, quando você lê um versículo da Bíblia que pode parecer muito simples, você tem que entender o que o autor, inspirado pelo Espírito, está nos dizendo aqui. Jesus via tudo, via as multidões, e aqueles que deram um passo à frente foram transformados e transformaram vidas para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vê o nosso coração, o coração de cada um aqui. O Senhor sabe das nossas motivações, das nossas lutas, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. O Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe das nossas alegrias. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe como nós chegamos aqui. O Senhor já sabe até como nós vamos sair daqui. Mas o Senhor ainda, com seu amor e sua graça, nos permite fazer uma escolha. O Senhor tem cuidado de nós. Enquanto o Senhor nos permitir ficar nessa terra, é porque o Senhor tem um propósito em nossa vida. Senhor, há pessoas aqui que talvez um dia deram um passo para trás. Todos nós aqui talvez um dia já fizemos isso. Em algum momento da nossa vida, ao invés de nós darmos um passo para frente, a gente resolveu dar um passo para trás. E fomos viver com as multidões, ansiosas, multidão doente, carente. Mas um dia o Senhor falou com a gente, e nós decidimos dar um passo à frente, um passo que mudou a nossa vida. Não um passo de dizer que nós somos melhores do que alguém, mas de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu careço de Ti. Senhor, eu preciso da Tua unção. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso da Tua graça. Eu dependo disso. Deus, eu preciso Te ouvir. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir o que o Senhor tem para me ensinar. Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode me sarar. Porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Mas sou eu que decido ouvi-lo. Sou eu que decido me aproximar de Ti. Senhor, como aqueles discípulos o fizeram. E o resultado na vida deles foi a unção do Espírito Santo. O resultado na vida deles foi uma morte em honra ao Teu nome. A maioria deles deu a vida pelo Senhor. O passo à frente que eles deram não foi para ficarem ricos, terem o melhor dessa terra, mas o passo à frente deles foi ouvir a Tua voz. Isso que eles fizeram. Levanta uma igreja que deu um passo à frente em direção ao Senhor.
Levanta uma geração que dê um passo à frente, ó Deus. Que não fique andando com a multidão de um lado para o outro. Ora está aqui, ora está ali. Onde está mover, onde está grito, onde está isso. Levanta uma geração que dá um passo a mais, de ir lá nos teus pés, sentar e ouvir o que o Senhor tem para ensinar. Ouvir a tua palavra, mergulhar nela, abrir mão. E é nesse lugar que o Senhor nos trata. É nesse lugar ali, sentado aos teus pés, que o Senhor nos cura, que o Senhor nos restaura, que o Senhor nos levanta, que quando estamos abatidos, ouvimos a sua voz. Quando estamos alegres, festejamos contigo. Levanta essa geração, Pai. Que sejamos nós essa geração. Uma geração que dá um passo à frente para a ousadia. Uma geração que dá um passo à frente para amar, para perdoar, para servir, para respeitar, para honrar, para obedecer. Perdoa-nos, Senhor. Nós não somos perfeitos. Não é uma geração que vai acertar em tudo. Aqueles discípulos não acertavam em tudo, mas eles fizeram uma coisa, eles deram um passo à frente. Levanta essa geração, Senhor. Levanta essa geração. Levanta essa geração, Espírito Santo. Traz essa geração para que possa ficar próxima. Essa geração precisa interagir. Essa geração que dá um passo à frente precisa estar junto. Essa geração precisa se unir. Essa geração que dá um passo à frente precisa se unir em prol do teu reino. Levanta essa geração, Deus. Levanta essa geração. Senhor, se eu dei um passo atrás, me ajuda agora a dar um passo à frente, a romper, a avançar, a conquistar. Aleluia!